Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Marco. Vamos falar agora dessa rodada do Brasileirão. Agora está rolando aqui o jogo do Corinthians e Mirassol. O Mirassol acabou de fazer um gol, 1-0, um pênalti. Foi pênalti, não tem nem discussão. E o cara agarrou o cara dentro da área, pegou, segurou o braço, puxou. Não tem jeito. O VAR nem chamou o juiz para fazer revisar o lance. Não precisou. Não houve papo, foi lá. O rapaz do Mirassol botou o goleiro para um lado, a bola para o outro, e o Hugo é bom pegador de pênaltis, né? De vez em quando ele está pegando os pênaltis aí. Bom, então vamos falar dessa rodada e do jogo do Flamengo e Vasco. Antes disso, por favor, inscreva no canal, dá o dedão no like, ativa o sininho, compartilha, para ver se o canal chega a mais pessoas. Bom, eu vi o jogo do Flamengo e Vasco, confesso que hoje eu estava meio apreensivo. É lógico, os vascaínos eu não vou dizer que não, que estava, né? Mas eu estava meio apreensivo porque eu estava achando que era muita. Sabe, o Flamengo estava com uma aura de super favorito, embora ninguém falasse, mas era o que estavam achando. A própria torcida do Vasco não foi em peso, e quando começa assim, essa coisa de super favorito, e que o Flamengo tá, sempre atrapalha o Flamengo, sempre atrapalha o Flamengo, mas, veja bem, o jogo foi distinto, teve um primeiro tempo com domínio territorial do Flamengo, mais posse de bola, mas com o Vasco sendo bastante perigoso. Eu falei, o Renato Gaúcho ele sabe motivar esse pessoal. Para esse tipo de jogo, ele é um motivador e tanto. E ele tentou preparar uma armadilha para o Flamengo, mas que no primeiro tempo ele não encaixou direito a marcação. Tá? Aí veio. O Vasco teve algumas chances. O Vasco, no primeiro tempo, se eu não me engano, ele finalizou 18 vezes, mas só uma foi na direção do gol. Esse é um erro do Vasco, né? Tem que treinar mais isso, porque não tem condição. Mas o primeiro tempo foi mais do Flamengo, um domínio que não era um domínio, não foi um grande jogo do Flamengo. O Vasco, em certos momentos, equilibrava a partida e fazia, mas não ameaçava assim muito, não era muito contundente na hora do ataque. Pelo visto, ele não tinha entrado com 3 jogadores que parece que estão em uma forma física. Então, ele deixou para o final, quando ele botou esses 3 jogadores, aquele cabeludo lá. Bom, de qualquer maneira, no segundo tempo, o Vasco entrou melhor. E começou a pressionar, adiantou as linhas. E o Flamengo abaixou um pouco as linhas. Numa jogada do ataque, a bola foi para o Pedro ia cruzar, o cara pisou no pé dele e nem teve jeito. É pênalti também. Isso daí. Mas foi sem querer, o cara pisou sem querer. Sem querer é pênalti também, pô. Ele ia cruzar a bola na hora em que o cara pisou no pé. Pode não ter sido intencional, mas atrapalhou a jogada do Pedro. E aí o Jorginho cobrou. Ele nem deu os 3 pulinhos, né? Ele não deu os pulinhos. Ele foi olhando pro goleiro, o goleiro deu o canto e ele botou no outro. O primeiro gol do Flamengo foi bonito. Não tem ninguém como o Pedro para achar soluções em tão pouco espaço. Ele estava ali apertado, ele tocou a bola para ele mesmo e chutou sem deixar ela cair no chão. Golaço do Pedro. E aí veio 2-0. Aí o que aconteceu? O Flamengo recuou. Porque eu não sei. Parece que o Léo Jardim faz isso, né? O Leonardo Jardim faz isso. Essas coisas de recuar. E foi recuando, mas mesmo assim ainda tinha um certo controle do jogo, mas o Vasco pressionava, adiantou as linhas dele. Aí o Renato fez as substituições. As substituições do Flamengo não deram resultado. O Saúl entrou muito mal no jogo.
O Bruno Henrique também. Teve uma hora que o Bruno Henrique pegou a bola sozinho na esquerda, e o que acontece? Em vez de segurar a bola, não. Foi para cima. Aí perdeu a bola. E o Vasco repôs a bola logo. É para segurar. Você está com. Você está ganhando 2-0, 2-1. 2-1. Os caras fizeram 2-1. Meu amigo, fura a bola. Acabou. Mas eles confiam demais neles mesmos, né? Lógico, é um timaço. É um elenco. Mesmo todo desfalcado, os jogadores que ali estão são melhores que os jogadores do Vasco. Mas parece que desconcentrou se assustou com o gol do Vasco, não esperava. Eu realmente acho que eles não esperavam o Vasco fazer o gol. Eles se assustaram e aí eles começaram dando terreno. E o Vasco 51, ou seja, eles fizeram gol aos 38, aí o Flamengo desarmou completamente, já não estava essas coisas, desarmou completamente. Aos 38, aos 51, os caras me fazem outro gol, quer dizer, numa 13 minutos, o Flamengo tomou 2 gols. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, é a falta de concentração, estava cansado. O Alexandre estava cansado, o Renato viu bem isso, botou 2 ali para jogar nas costas dele. E o Léo Jardim morreu lá com uma substituição, né? E além do mais, o Plata ainda se machucou no finalzinho, antes do gol. O Plata sentiu e ficou uma peça morta em campo. E nem para ele, coitado, de repente ele estava querendo ajudar. Mas era tipo assim, ficava no ataque, ficava na banheira, fazia qualquer coisa. Não entrava no meio de campo, porque às vezes o outro defensor do Flamengo está vendo uma camisa preta e vermelha, está achando que ele está bem. Então que aquele lado tem gente cobrindo. E não tinha, ele não tinha condição mais, ele estava sem condição. Mas também não saiu por ali, não. O que saiu, os gols do Vasco, foi uma coisa que eu já avisei no outro vídeo. O Flamengo, ele tem uma vulnerabilidade que ele não tinha, que é a bola aérea. Cruzar a bola na área do Flamengo, se você tiver um time que sabe cruzar e bons cabeceadores, vai ser um Deus nos acuda todo jogo. Tem que treinar isso. Deu saudade do Davi Luiz, o Davi Luiz tirava tudo quanto era bola de cabeça. Mas realmente não dá. Essa fragilidade, se começarem a sacar isso, vai ter problema pra gente, vai ter problema pro Flamengo. Com certeza vai ter problema. Tá? Agora, dito isso, o Vasco mereceu um empate. Mereceu. É um time aguerrido. E não foi só motivação do Renato Gaúcho, não, tá? Ele soube armar o time para parar o Flamengo. No primeiro tempo não deu muito certo, mas no segundo deu. Ele adiantou as linhas, corajoso. O time do Vasco foi corajoso, que mesmo perdendo de 2-0 estava com as linhas adiantadas. Entendeu? Então, realmente aí ele até queimou minha língua, que eu digo que é um bom motivador, né? Mas realmente hoje ele soube parar o Flamengo. E o Leonardo Jardim foi totalmente infeliz. Assim, Bruno Henrique entrou, não fez nada, só um muito ruim, muito mal, muito ruim não, só não é ruim, só muito mal no jogo. O Alacian, pelo amor de Deus, cara, o Alacian, eu não sei o que está acontecendo com esse rapaz não, mas não dá. Eu estou olhando o Capacinho que eu estou vendo o Corinthians e Mirassol. Bom, é isso. Eu não tenho muita coisa o que falar. O Vasco mereceu um empate e eu digo mais. Se tivesse mais 5 minutos, tinha virado o jogo. Se tivesse mais 5 minutos, tinha virado o jogo. O Flamengo estava todo atabalhado, estava perdido, com um homem a menos dentro de campo. Ainda bem que o jogo acabou. Ainda bem que o jogo acabou, porque senão o Flamengo ia perder. Ah, mas o time estava todo desfalcado. Estava todo desfalcado, mas mesmo desfalcado, o elenco é melhor do que o time do Vasco. Mesmo assim, é melhor que o time do Vasco.
Foi vacilo, ele tinha que ter tirado o Alexandre. Tudo bem, o Plata, eu vi a entrevista dele depois do jogo, né, a coletiva, ele disse que ele não ia tirar o melhor em campo. E na hora que ele ele usou a terceira janela, o Plata estava bem. E realmente estava. Mas já tinha que ter tirado o Alexandre. Tinha que ter botado lá o Beijinho. Ou fazer 3 zagueiros, não sei. Botava o Vitão, botava o Léo lá na esquerda. Ele podia ter feito isso. O Alexandre estava cansado. O Alexandre é um grande jogador, mas, cara, o cara tem 30 e tantos anos, quase 40. Não tem condição de aguentar essa pegada que eles colocaram. Os caras botaram os caras em cima dele. Né? E foi por ali que veio o segundo gol. Cruzamento do Robert Renan. E veja bem, cabeça, cruzamento. O Robert Renan, ele cabeceou sozinho, sem marcação. Tá certo. O Rossi podia ter saído nessa bola. O Rossi ficou plantado no gol. Era uma bola que chegou na pequena área, chegou assim, na pequena área, a bola é do goleiro. Ele tinha que ter saído na bola, não saiu. Foi um vacilo do Rossi. Então, um gol, e aí depois foi essa a coisa. Não tem nada perdido, não é terra arrasada, porque realmente o time estava desfalcado, continua a mesma coisa que estava antes, o Palmeiras empatou ontem, a gente empatou aqui. O que podia ter acontecido era o Fluminense ganhar no Internacional, mas perdeu de 2-0. Perdeu de 2-0, então tá tudo a mesma coisa. Tá tudo na mesma. São Paulo empatou com o Bahia, não se adiantou, né, o Bahia, né? Então tá tudo a mesma coisa. E esse jogo do Mirassol e Corinthians não vai fazer muita diferença pra gente. O que está acontecendo agora é Rapaz, eu estou vendo aqui a artilharia. O Pedro está empatado com o Viveiros, né? Que é o atacante do Atlético Paranaense. Aí depois vem o Carlos Vinícius, que é do Grêmio, e depois vem o Danilo, do Botafogo. O Danilo, meio campo. Com 7 gols. Pedro e o outro lá estão com 8. Se o Flamengo comprar o Danilo, eu não sei como é que vão colocar ele no time, mas, bicho, o Danilo tá comendo a bola. Eu não acredito. Eu acredito que se ele for, ele vai para a seleção, é lógico. Só se o Lancelotti fumar uma maconha estragada, não convocar o Danilo. Tá? E ali não vai ter. Se ele destruir a bola do jeito que ele está destruindo, se ele conseguir, vai ter outro time interessado e vai pagar uns 40 milhões, 45, que o Botafogo precisa. O Botafogo está pedindo 30, né? 30. Eu digo, Danilo vale 30 milhões? Vale. De euros. Vale 30 milhões de euros. Mas, se houver uma chance de trazer o Luiz Henrique por 40, eu prefiro o Luiz Henrique. Não tem, o nosso setor de meio de campo, cara, é muito bom. É que o pessoal está machucado, né? O Carrascal está suspenso para a coisa. Carrascal e Pulgar, eles precisam se acalmar um pouquinho, né? Tomar um chá de camomila, né? Fazer um relax na banheira térmica, lá na banheira de bolinha lá, né? Então, mas esse Danilo é muito bom, cara. Esse Danilo é muito bom jogador. Bom, dito isso, a classificação tá o Palmeiras com 33, o Flamengo com 27. Não mudou. O Flamengo com um a menos, pode ir a 30 e ainda tem o jogo aqui no Maracanã. O Fluminense ficou em 26, o São Paulo ficou em 26, né? Porque ele estava empatado. O Flamengo tinha 26, o Fluminense tinha 26. O São Paulo com 24. Momento quinta série. Deixa pra lá. Atlético Paranaense 23 e o Bahia estacionou com 22, está com 22 aqui na sexta colocação. E Santos, Remo, Mirassol e Chapecoense na. Ontem, o Botafogo conseguiu perder de virada para o Remo no Engenhão.
Como? Eu não sei. O time do Botafogo é muito melhor que o Remo. Um troço meio doido isso. Ele conseguiu. Isso é uma vergonha para o Botafogo. Para mim é uma vergonha. O Palmeiras empatou com o Santos. O Vitória meteu 4-1 no Curitiba. Olha o Vitória aí. O Atlético Paranaense empatou com o Grêmio. O Atlético Mineiro deu de 3-1 no Cruzeiro. Cruzeiro, eu realmente não sei o que está acontecendo no Cruzeiro, não. Não tem uma. Não tem uma explicação sólida. O time do Cruzeiro não é ruim. E o técnico não é ruim. E o Atlético Mineiro, mesmo com toda a crise, meteu 3. É um clássico, cara. É um clássico. Bom, dito isso, vamos lá. Agora está indo. O São Paulo empatou de 2-2 com o Bahia. Internacional gol do Fluminense. Eu não sei se acabou o Chapecoense 1, Bragantino 2. E o Mirassol está ganhando de 2-0. Tá aqui falando com você, nem vi com esse resultado, o Corinthians fica onde? Rapaz, o Corinthians é o primeiro antes da. É, o Mirassol não, o Mirassol vai para 13. E o Corinthians é o 16º, primeiro antes da zona de rebaixamento. O Corinthians que não se cuide, não, né? O Corinthians que não se cuide para ver o que vai acontecendo. Mas eu acho que Chapecoense, Remo. Eu acho que o jogo de ontem contra o Botafogo foi um acidente. Um acidente, o Botafogo deve ter dado dor de barriga nos caras, não é possível. O Remo é até uma equipe ajustadinha, mas não tem condição. O Botafogo tem muito mais time, cara. O Mirassol está indo para 13, né? Não é isso? O Mirassol está indo para 13. Tá bom, gente. É isso. Vamos ver os próximos jogos. Aqui não tem os próximos jogos aqui. Deixa eu ver se tem. Não. Tabela. Bom, não sei porque o GE é um site que pesa muito. Bom, o Flamengo perdeu. Eu acho que o Alexandre não joga o próximo jogo. Né? Quarta, deixa eu ver. Quarta tem alguma coisa. Não. Quarta vai ter Libertadores. Flamengo. Não estou vendo aqui que dia que o Flamengo joga na Libertadores, não. Mas é contra o. Eu não me lembro. Quarta tem. Não, quarta tem o jogo Cusco e Estudiantes. O Flamengo vai jogar contra o Independente, só não sei quando. Aqui não está dizendo. No domingo, 7h30. 7h30 da noite, né? Domingo, 7h30 da noite, o Flamengo vai jogar. Vai jogar contra o Grêmio na rodada 15. 7h30. Deixa eu voltar aqui na quinta. Pra ver se. Quinta é Independente Medellín e Flamengo às 9h30, quinta-feira. O Carrascal pode jogar nesse jogo. Aí joga ali na. O Luiz Araújo eu não achei invenção, não. Ele já jogou nessa posição, mas ele não é o. Ninguém é o Arrascaeta. É isso aí, gente. Vamos ver. Quinta-feira eu gravo o vídeo
reagindo a Independente Medellín e Flamengo. Vamos ver se a gente consegue logo essa classificação. Valeu? Até a próxima.